Capítulo 11. A vida emocional de Cristo. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. João 11:33. Uma das doutrinas da cristologia que é difícil para alguns cristãos entenderem bem é a humanidade permanente de Cristo. A impressão parece ser que o Filho de Deus desceu dos céus em forma encarnada, passou umas 3 décadas como ser humano e então retornou aos céus para retornar ao seu estado pré-encarnado. Mas isso é um erro cristológico, talvez até pura heresia. O Filho de Deus se revestiu da humanidade e nunca se desfará dela. Ele se tornou homem e sempre será homem. Aí está a importância da doutrina da ascensão de Cristo. Ele foi ao céu com o próprio corpo, refletindo sua plena humanidade, que ressuscitou dentre os mortos. Ele é e sempre será divino também, é claro. Mas a sua humanidade, depois de assumida, nunca acabará. Em Cristo, diz o Catecismo de Heidelberg, temos a nossa própria carne nos céus. Uma consequência dessa verdade da humanidade permanente de Cristo é que, ao vermos os sentimentos, paixões e afeições de Cristo encarnado para com pecadores e sofredores nos 4 evangelhos, podemos ver quem Jesus ainda é mesmo hoje. O Filho não recuou ao estado divino desencarnado em que ele existia antes da encarnação. E essa carne assumida pelo Filho era verdadeira, plena e completamente humana. Jesus foi a pessoa mais verdadeiramente humana que já existiu. Antigas heresias como o eutiquianismo e o monofisismo viam Jesus como uma espécie de mistura entre o humano e o divino, um ser híbrido singular que está em algum lugar entre Deus e os homens. Tais heresias foram condenadas no 4º Concílio Ecumênico em Calcedônia, na Turquia moderna, em 1451 d.C. O credo calcedônio formulado pelo concílio fala de Jesus como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ao invés de uma mistura incompleta dos dois. O que quer que signifique ser humano e ser humano sem pecado, isso Jesus foi e ainda é. E emoções fazem parte de seu ser. É claro que as nossas emoções foram infectadas pela queda, assim como cada parte da humanidade foi afetada pela queda. Mas as emoções não são resultados da queda por si só. Jesus experimentou todo o espectro de emoções que sentimos. Hebreus 2:17, 4:15. Como Calvino colocou, o Filho de Deus, tendo se revestido da nossa carne, por sua iniciativa também se revestiu de sentimentos humanos, para que em nada diferisse de seus irmãos, com exceção do pecado. B.B. Warfield, 1851 a 1921, o grande teólogo de Princeton, escreveu um famoso ensaio em 1912 chamado A Vida Emocional de Nosso Senhor. Ali ele explorou o que os evangelhos revelam sobre a vida interior de Cristo, o que Whitefield chama de sua vida emocional. Whitefield não quer dizer o que normalmente associamos à palavra emocional: desequilíbrio, reações incontroladas, impulsos, sentimentos de uma forma anormal. Ele simplesmente observa o que Jesus sentia, à medida que reflete sobre as emoções de Cristo. Whitefield observa repetidamente como suas emoções fluem do mais fundo do seu coração. Então, o que vemos nos evangelhos sobre a vida emocional de Jesus? Como seria uma vida emocional piedosa? É uma vida interior de perfeito equilíbrio, proporção e controle, por um lado, mas também com um amplo leque de sentimentos, por outro. Whitefield considera várias emoções que vemos refletidas em Jesus nos evangelhos. 2 delas, a compaixão e a raiva, são exploradas de modo a compor o nosso estudo sobre o coração de Cristo. Whitefield começa o seu estudo sobre emoções específicas na vida de Cristo da seguinte forma:
A emoção que mais naturalmente esperaríamos encontrar atribuída a Jesus com maior frequência, sabendo que toda a sua vida foi uma ministração de misericórdia e cujo ministério foi tão marcado por obras de caridade que seus seguidores o resumiriam como fazendo o bem. Atos 11:38. Pela terra, sem dúvida, seria a compaixão. Na verdade, essa é a emoção que mais frequentemente se atribui a ele. Posteriormente, ele cita exemplos específicos da compaixão de Cristo. Em geral, ele está tentando nos ajudar a ver que Jesus não opera somente com atos externos de compaixão, mas que ele realmente sente os tremores internos e as emoções flutuantes de dó pelos menos favorecidos. Quando cegos, coxos e aflitos recorriam a Jesus, o seu coração respondia com um profundo sentimento de dó por eles. A sua compaixão se cumpria em seu ato externo, mas o que se enfatiza pelo termo empregado para expressar a resposta de Nosso Senhor é o profundo movimento interno de sua natureza emocional. Ouvindo o clamor, por exemplo, de 2 cegos para que possam ver, Mateus 20, 30 e 31, do leproso por purificação, Marcos 1:4, ou simplesmente ver uma viúva aflita sem ouvir o seu pedido, Lucas 71, transborda de dó o coração do Senhor. Em cada um desses casos, descreve-se Jesus como agindo como o mesmo estado interno. A palavra grega é esplachineso, que é frequentemente traduzida como ter compaixão, mas a palavra denota mais do que dó passageira. Ela se refere a uma profundeza emocional em que os seus sentimentos e anseios se agitam dentro de você. A forma nominal desse verbo significa literalmente as entranhas ou o intestino de alguém. Contudo, Waterfield é especialmente perspicaz ao notar a consequência dessa compaixão para como entendemos quem Jesus era e como funciona a sua vida emocional interna. Ao longo deste ensaio, Waterfield reflete sobre o fato de que Jesus foi o único ser humano perfeito que já andou sobre a face da terra. Como então devemos entender a sua vida emocional e uma emoção como a compaixão? O que isso nos ajuda a entender é que as emoções de Cristo excedem as nossas em sua profundidade, porque ele foi verdadeiramente humano, ao invés de uma mistura divina-humana. E porque ele foi um ser humano perfeito. Talvez um exemplo ajude a esclarecer. Eu me recordo de passear pelas ruas de Bangalore, na Índia, há alguns anos. Eu tinha acabado de pregar numa igreja da cidade e estava esperando a minha carona. Logo, na porta da igreja estava um homem mais velho, aparentemente sem teto, sentado num grande caixote. As suas roupas estavam batidas e sujas. Ele não tinha vários dentes. A maioria dos seus dedos estavam carcomidos. Era evidente que ele não só machucara, mas que sofrera lentamente severa deterioração. Ele era um leproso. O que aconteceu no meu coração naquele momento? Com o meu coração caído e instável, a compaixão aconteceu. Um pouquinho, pelo menos. Mas foi uma compaixão morna. A queda me estragou por inteiro, inclusive as minhas emoções. As emoções caídas não só enxergam pecaminosidade, elas também não são fortes o suficiente, porque o meu coração podia ser tão frio diante desse miserável Senhor, porque eu sou pecador. Como seria então, para um homem sem pecado, com emoções perfeitamente funcionais, botar os olhos naquele leproso? O pecado restringia meus sentimentos de compaixão. Como seria um sentimento irrestrito de compaixão? Era assim que Jesus se sentia. Uma compaixão perfeita, sem filtros. Como seria isso? Crescendo dentro dele. Como seria uma dó perfeita, mediada não mais por um oráculo profético no Antigo Testamento, mas por meio de um ser humano real e concreto. E se esse ser humano ainda for humano, ainda hoje nos céus, e olhasse para cada um de nós, leprosos espirituais, em compaixão sem filtro, com uma afeição transbordante,
sem ser limitada pelo ensimesmamento pecaminoso que restringe a nossa compaixão. E não é só a compaixão. Como seria a raiva perfeita? Talvez esse seja o ponto-chave da contribuição do ensino seminal de Waterfield e possa traçar uma questão crescente na nossa cabeça ao longo deste estudo sobre o coração de Cristo. A saber, como essa ênfase sobre o coração de Cristo, o seu coração manso e humilde, a sua profunda compaixão, se encaixa com os episódios de raiva que encontramos nos evangelhos. Estamos sendo desequilibrados e parciais se focarmos em sua mansidão. Ele também não é irado? Considere o que Waterfield diz quando ele começa a explorar a raiva de Jesus. Depois de observar que é uma questão de perfeição moral, não apenas distinguir entre o bem e o mal, mas ser positivamente atraído a um e repelido pelo outro, ele diz. Seria impossível, portanto, para um ser normal se posicionar indiferentemente e imóvel na presença de um mal. O que chamamos de um ser moral é justamente um ser que perceba a diferença entre o certo e errado e reaja adequadamente ao certo e errado, percebidos como tal. As emoções de indignação e raiva, portanto, pertencem à própria autoexpressão de um ser moral como tal e não podem deixá-lo na presença de um mal. Waterfield está dizendo que um ser humano moralmente perfeito como Cristo se contraria caso ele não se irritasse. Talvez tenhamos a impressão de que, à medida que enfatizamos a compaixão, negligenciaremos a sua raiva. E à medida que enfatizamos a sua raiva, negligenciaremos a sua compaixão. Porém, o que precisamos ver é que os dois aumentam e diminuem juntos. Um Cristo sem compaixão nunca se irritaria com as injustiças ao seu redor, a severidade e a barbaridade humanas, até mesmo as que vêm da elite religiosa. Não, a compaixão e a indignação crescem juntas na sua alma. É o pai que ama mais a sua filha, que mais se inflama quando ela é maltratada. Considere a raiva de Jesus segundo o seguinte silogismo lógico. Premissa número 1. A bondade moral se revolta com raiva indignada contra o mal. Premissa número 2. Jesus foi a epítome da bondade moral. Ele foi perfeito moralmente. Conclusão. Jesus se revelou contra o mal com uma raiva indignada, mais profunda que qualquer outra pessoa. Sim, Jesus pronunciou denúncias duríssimas contra aqueles que levavam os pequeninos a pecar, dizendo que seria melhor que se matassem. Mateus 18:6. Não porque ele comemora alegremente com a tortura dos ímpios, mas porque ele ama da forma mais profunda possível os seus pequeninos. É o seu coração de amor e não uma sede jubilosa por justiça que cresce na sua alma a ponto de suscitar tão severa maldição. Semelhantemente ao pronunciar diversos juízos sobre os escribas e fariseus em Mateus 23, o que alimenta censuras tão terríveis é a sua preocupação com aqueles que foram desviados e explorados por aqueles reverendos religiosos com PhD. Aqueles que ouviram esses mestres recebiam fardos pesados e difíceis de carregar. Mateus 23:4. Esses coitados acabavam se tornando 2 vezes mais filhos do inferno que os escribas e fariseus. Mateus 23:15. Em resumo, os escribas e fariseus são culpados pelo sangue de toda uma série de justos profetas. Mateus 23, 34 ao 35. O coração deles em relação ao povo era o oposto do coração de Jesus. Eles desejavam usar o povo para que eles crescessem. Jesus desejava servir o povo para que o povo crescesse. Jesus queria ajuntar o povo sobre suas asas da mesma forma que uma galinha ajunta seus filhotes debaixo das suas asas para a proteção maternal.
e a parte de expulsar os cambistas do templo. Isso não foi algo muito manso de se fazer. Como o seu coração se encaixa com isso? Lemos que o próprio Jesus fez o chicote que utilizou. João 2,15. Imagine ele ali, no canto dele, tecendo calmamente a arma pela qual ele ferozmente expulsaria os cambistas, virando as suas mesas. Mas por que ele fez isso? Porque eles tinham pervertido o uso do templo. O templo era a casa de Deus, o lugar onde os pecadores poderiam vir e oferecer sacrifícios para gozar da comunhão com Deus, assegurados de seu favor e graça. Era para ser o lugar de oração, de bendito intercâmbio entre Deus e o seu povo. Os cambistas já tinham virado as coisas. Viraram o templo de um lugar para conhecer e ver a Deus para um lugar de ganhar dinheiro. O que estamos dizendo é que sim, Cristo se irritou e ainda se irrita, pois ele é o ser humano perfeito que ama demais para continuar indiferente. E a sua raiva justa reflete o seu coração, sua tenra compaixão. Porém, visto que lá no fundo o coração de Cristo está a sua tenra compaixão, ele é mais rápido a se irritar e sente a raiva com maior furor. Tudo isso sem o mínimo de pecado manchando a sua raiva. O exemplo mais claro da ira justa de Cristo nos evangelhos é a morte de Lázaro em João 11, em que o verbo é utilizado nos versículos 33 e 38 para descrever o estado interno de Jesus, é de profunda ira. Jesus se aproximou do túmulo de Lázaro num estado não de luto incontrolável, mas de raiva inexprimível. A emoção que rasgou o peito e clamava por expressões era uma ira justa. Whitefield prossegue para considerar o papel que o episódio de Lázaro desempenha no Evangelho de João como um todo. Observe a forma como ele conecta esse ponto com o coração de Cristo. A fúria inextinguível lhe arrebata, e a morte, o objeto de sua ira, e por trás da morte está aquele que tem o poder da morte e quem ele veio destruir. As lágrimas de ternura podem lhe encher os olhos, mas isso é periférico. A sua alma está carregada pela cólera. A ressurreição de Lázaro assim se torna não uma maravilha isolada, mas uma instância decisiva e um símbolo aberto da conquista de Jesus da morte e do inferno. O que João faz por nós é desvelar a nós como está o coração de Jesus ao conquistar-nos a salvação. Não numa fria indiferença, mas numa fúria inflamada contra o inimigo. Jesus o arrasa em nosso favor. Ele não só nos salvou dos males que nos oprimem, ele sentiu por nós e conosco em nossa opressão. E sob o impulso desses sentimentos, ele operou a nossa redenção. Embora Cristo seja um leão para os impenitentes, ele é um cordeiro para os penitentes. O diminuto, o aberto, o faminto, o desejoso, o confessor, o vazio. Ele odeia com justo ódio tudo que te contamina. Lembre que Isaías 53 fala que Cristo tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas dores, verso 4. Ele não só foi punido em nosso lugar, experimentando algo que nunca teremos de sofrer, condenação. Ele também sofreu conosco, experimentando o que nós mesmos passamos, sofrimento. Na sua angústia, ele se angustia. Na sua aflição, ele se aflige. Você está irado agora? Não vamos ser rápidos para buscar descartar sua ira como pecaminosa. Afinal, a Bíblia nos ordena exatamente a nos irritarmos em certas ocasiões. Salmos 4:4, Efésios 4:26. Talvez você tenha um bom motivo para se irritar. Talvez alguém pecou contra você e a única resposta apropriada realmente seja a ira. Eis o seu consolo. Jesus também está irritado. Ele se junta a você na sua ira. De fato, ele está mais irritado do que você jamais poderia estar com o mal que lhe foi feito. A sua ira justa é uma sombra da dele. A ira dele, diferente da sua, tem zero de pecado nela. Ao considerar aqueles que têm te maltratado, deixe Jesus ficar irado no seu lugar.
Você pode confiar na raiva dele, pois a raiva dele flui da compaixão dele por você. A indignação que ele sentiu quando foi maltratado por outros nos evangelhos é a mesma indignação que hoje ele sente no céu com os maus tratos que você sofre. Sabendo disso, deixe o seu devedor ir embora e volte a respirar. Deixe o coração de Cristo não apenas te lavar em sua compaixão, mas também te assegurar de sua solidariedade em fúria contra tudo o que te aflige, especialmente a morte e o inferno.